Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Meus irmãos, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Para você que já se encontra aqui conosco, que você continue. Glórias a Deus, que o Senhor te abençoe cada vez mais. Aleluias. E que nós continuemos a meditar na santa palavra do Senhor e a praticá-la em nome de Jesus. Hoje nós estaremos dando início a uma nova temporada dos nossos devocionais. Nós terminamos o livro de Provérbios e hoje, então, assim como eu falei na nossa última meditação, que é nessa temporada agora nós estaremos meditando cada dia numa passagem bíblica. E eu estarei tendo, no caso, como leitura do Pão Diário, esse aqui, que foi um que eu já até falei aqui em outro devocional, foi um presente do meu marido, que me deixou muito feliz. E aí nós estaremos, então, fazendo as nossas meditações e lendo os textos daqui desse livro, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós estaremos meditando em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 ao 29. Mateus 7, do 24 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua santa palavra. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, Pai, e que o Senhor, meu Deus, nos dê um dia abençoado na presença do Senhor e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a sua palavra conforme a sua vontade. Muito obrigada por tudo. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, como também suas famílias, em nome de Jesus, e que o Senhor continue abençoando o nosso canal, trazendo mais e mais pessoas para estar juntamente conosco, compartilhando da sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra do Senhor. Hoje eu quero agradecer a todos que se encontram aqui conosco, que todos os dias compartilham conosco da palavra do Senhor. Eu quero agradecer aos meus primeiros 500 inscritos. Aleluias, que Deus abençoe cada um poderosamente. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Ative o sininho das notificações para que cada vez que a gente postar um vídeo você seja notificado, amém? Deixe o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração, porque eu tenho um compromisso com Deus e com você de estar orando pela sua vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Glórias a Deus. Meus irmãos, hoje então nós temos essa palavra grandiosa, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias, Ele vem aqui trazendo essa mensagem, para aqueles que a ouviam ali naquele tempo e a mim e a você nos dias atuais, porque a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, será eternamente. E aqui fala sobre dois fundamentos.
e ele traz de uma forma ilustrativa uma grande mensagem para mim e para você. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Então, meus irmãos, não adianta nós somente ouvirmos a palavra de Deus, mas não a praticar. Né? Nós temos que ouvi-la, meditar e praticar, né? É aquilo que o Senhor nos traz como certo, como algo, né, que Ele se agrada, nós precisamos cumprir. Aleluias. E aquilo que não agrada ao Senhor, da mesma forma a gente deve o quê? Não fazer, não é mesmo? Então, Jesus faz essa comparação, que aquele que pratica a palavra dele é um homem prudente, né? É como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluias, né? E a gente sabe também o quê? Né? Que Jesus é a rocha. Glórias a Deus. Então a gente precisa ter a nossa vida alicerçada sobre Ele, né? Em nome de Jesus, né? Que a gente seja esse praticante da palavra do Senhor. Por quê? Olha só, no versículo 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, quer dizer, um impulso, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, aquele, né, que tem a sua vida pautada em Deus, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, que obedece a palavra do Senhor, podem vir as lutas, as dificuldades, qualquer vento, né? A gente pode até balançar, mas a gente não vai cair, porque nós estamos o quê? Firmados na rocha que é Jesus, que é a palavra. A palavra de Deus diz que Jesus, né, aleluias, é o verbo, né? Ele é a palavra. Então, meus irmãos, que a gente seja praticante, né, da palavra de Deus. Olha, versículo 26 já vai falar sobre aquele que não age assim, olha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? E aí, irmãos? A gente sabe, né? Até quando a criança tá lá na areia da praia brincando, faz ali a sua casinha, né? Quando vem o vento ou a água, né? Derruba aquela casa. Então a gente sabe também que se a pessoa constrói uma casa num barranco, né? Num lugar que não tem firmeza, não tem rocha, né? Assim que vier as grandes tempestades, essa casa vai cair, né, irmãos? Então, olha, aqui diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, aleluias, né? Deus fala comigo e com você nessa manhã maravilhosa, né? Para nós sermos praticantes da palavra dele, porque aí sim nós seremos considerados pessoas prudentes. Amém? Glórias a Deus por essa palavra grandiosa, né? Depois você deixa aí o seu comentário se você achou, né, que eu fiz uma boa escolha de estarmos fazendo o nosso devocional dessa forma, cada dia uma palavra diferente, ao invés de nós estarmos fazendo a meditação em cima de um livro todo. Amém? Deixa aí para mim o seu comentário, que com certeza vai ser muito construtivo. Agora eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Previsão. É comum em países como o nosso, com uma população pobre e mal instruída, que se construam casas ou barracos em morros sujeitos a deslizamentos. Como consequência, grandes catástrofes podem ocorrer por imprudência e falta de condições sociais e culturais para fazer o que é certo e seguro. As autoridades alertam para que essas construções não sejam feitas, principalmente em lugares de risco. Mas o povo não obedece, por pura falta de recursos e opções, continua escolhendo tais zonas para construir suas casas, sem se importar com os alertas. E o pior, muitas vezes esses construtores audaciosos nem consideram que suas casas podem sucumbir por eles agirem dessa maneira. A palavra de Deus também nos dá muitos alertas para que construamos uma vida espiritual firmada sobre a rocha que é Jesus.
Ele ensina no texto de hoje que não podemos construir nossa morada sobre a areia, mas devemos lançar o fundamento de nossa casa sobre a rocha, pois não haverá tempestades nem ventos fortes que a derrubem. A nossa vida espiritual também deve ser assim, firmada em Jesus. Caso contrário, qualquer vento de doutrina pode comprometer a nossa fé na suficiência de seu sacrifício na cruz para perdão de nossos pecados. Ele é o único e verdadeiro caminho para que tenhamos um futuro certo na casa do Pai, onde há muitas moradas, e é lá que Ele está nos preparando um lugar para que vivamos em seu reino celestial. João 14, do 1 ao 3. O Senhor declarou que precisamos crer em seu sacrifício para encontrar a salvação, e que não nos deixemos levar por falsas doutrinas que podem nos desviar das moradas celestiais que Deus tem para nós. Aceitar Jesus como único Salvador é o começo de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Portanto, viva de modo correto e na solidez da rocha, que é Jesus, o único que pode nos livrar dos pecados e restaurar nossa comunhão com Deus. Estar firmado na rocha significa ter Jesus como o único Salvador e a palavra de Deus como nosso guia nessa vida. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a mim e a minha família. E até hoje à noite, se Deus assim permitir.